A paz do Eterno a todos os irmãos, amém? As irmãs também. Queridos, nessa noite a gente quer dar um segmento na doutrina do Evangelho. E eu queria fazer interagir com vocês em 3 partes. Porém, como eu não gosto de vídeo muito longo, senão acaba que você não entra para se aprofundar na doutrina, porque é a doutrina que nos salva. 1 Timóteo 4,16 é a doutrina que nos leva a acreditar e obedecer ao Eterno e ao Messias, ok? Mas eu vou tentar dividir em 3 partes esse vídeo. Vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos lá. Eu fui muito tempo indagado sobre o dízimo. Muito tempo me indagaram a respeito e eu tive muitas reuniões com muitos líderes religiosos, mostrando para eles e falando com eles de que realmente o dízimo não é mais para os nossos dias atuais. E aí eles me perguntaram o porquê, e eu não quero somente passar para eles as horas que eu passei de palestra com eles, mostrando que de fato está errado o dízimo para os nossos dias atuais. Então um deles me perguntou uma pergunta interessante. A pergunta foi: Abraão era um homem de fé e Abraão deu o dízimo. E ele, por ter sido um homem de fé, deu o dízimo de tudo que ganhou. E eu quero começar essa etapa com você, ainda que a gente tenha que fazer entre 3 a 4 etapas, mas eu quero adentrar nessa etapa com você. Vamos lá? Veja bem, o dízimo, ele é bênção ou ele é maldição? O dízimo é para os nossos dias atuais ou não? De fato, o que é o dízimo? Na verdade, eu queria começar com você nas Escrituras, porque a minha opinião e a opinião de pastores e padres não interessa para ninguém, nem para mim, nem para você. O que interessa para a gente é as Escrituras. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 2, já indica ali que o sábado em que os adventistas creem, em que Israel acredita até no dia de hoje, se começou ali, em Gênesis 2, verso 2, quando o Eterno permite que seja guardado um dia de descanso, né? E ali o Eterno disse que descansou naquele dia. Ora, estamos em Gênesis, aonde centenas de pastores e outros cidadãos de religião explica que o dízimo tem que ser devolvido por causa de 14 e 20 de Gênesis. Mas nós vamos chegar lá. Não é só o 14 e 20 de Gênesis que tem que ser tomado como exemplo. Já que se segue um capítulo e um versículo das Escrituras, tem que se seguir todos, ok? Então vamos partir por etapa. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, nasce o sábado ali. Ora, nasceu o sábado, ok? O Eterno se colocou um dia de descanso para ele, mas no livro de Gênesis, na mesma base que todos os evangélicos pegam que o dízimo tem que ser devolvido, que é Gênesis 14, 20, porque o Abraão, pai da fé, deu o dízimo. Mas lá em Gênesis não está contido só o 14, 20, está contido também o 2, verso 2. Não está contido só o 2, verso 2. Se você pegar, e nós irmos mais avante um pouquinho, em Gênesis capítulo 8, versículo 20, você vai ver que quando Noé acaba de sair da arca com a sua família, e o seu barco está no Monte Ararat, e ele desce da embarcação, ele faz um holocausto ao Eterno. Ali ele mata um animal, derrama o sangue sobre o altar e entrega em forma de holocausto ao Eterno. E veja que Noé e o início do capítulo 2 de Gênesis está antes de Abraão. Abraão nem sonhava em existir. E já Noé estava fazendo a primeira prática da lei mosaica, que é matar o animal, que é colocar no animal, né, um meio de holocausto para o agrado do Eterno. Ok? Até aí? Então nós já temos 2 pontos muito importantes. O primeiro é que em Gênesis 2, versículo 2, o sábado nasceu dos adventistas e de Israel. Segundo, nós temos em Gênesis 8, 20,
que Noé faz o seu primeiro holocausto, ou seja, a matança de um animal já no início do mundo, ou seja, no livro de Gênesis ainda. Quando a gente vai para frente um pouco, aí é que vem um segredo, meus amados. Vem Abraão em Gênesis 14, versículo 20, e dá o dízimo de tudo. Aí vem, segundo a pregação de vários pregadores, como Silas Malafaia, como R.R. Soares, esses cidadãos aí, eles vêm e explicam para você que Abraão, pai da fé, deu o dízimo. Mas ele não passa para você que o livro de Gênesis é todo. Não é só 14, 20. É 2, verso 2, é 8, verso 20, é 14, 20. Só que não para aí no livro de Gênesis. Se você for seguindo aqui o raciocínio comigo, meus amados, se vocês forem pegando o raciocínio, vocês vão compreendendo que ainda existe uma outra polêmica dentro do livro de Gênesis, que é Gênesis 17:10. O que está em Gênesis 17:10? A circuncisão. Ou seja, é ordenado por uma forma de uma lei que o próprio Eterno foi quem deu a Abraão e disse, olha, todo o macho tu vai circuncidar. Ou seja, todo o macho tu vai fazer a circuncisão, que hoje é a forma da fimose. Tu vai cortar, deixar que goteje a gota de sangue no chão, e aí você circuncidou. Mas qual era aquela obrigação de circuncidar? Para você que talvez não entenda esse parâmetro de circuncisão que os antigos faziam, a forma de circuncidar um macho, um homem, é porque só os homens nessa época tinham o poder da liderança. E eles eram colocados como que levantado pelo Eterno para conduzir um povo. E todos eles, para entender sobre a lei, para compreender sobre a lei, todos eles tinham de alguma forma que circuncidar. Agora, qual era essa questão da circuncisão? A circuncisão é para que esses homens guardassem a lei. Então um pastor virou para mim e perguntou assim, então, você tem algum capítulo e versículo nas escrituras em Gênesis que comprova que Abraão guardava leis, que Abraão guardava ordenanças, estatutos? Porque eu nunca vi isso lá. Então eu disse para ele, eu vou te provar agora que Abraão, na verdade, ele era um precursor já da lei de Moisés. Na verdade, ele veio primeiro do que Moisés, mas ele já era o precursor da lei. E Abraão já seguia. Aí eu pedi para ele abrir em Gênesis 26, versículo 5. O que está escrito em Gênesis 26, 5? Abraão guardou os meus mandamentos, os meus estatutos, as minhas ordenanças, os meus juízos e as minhas leis. Veja que no final, você vai ler aí na sua Bíblia, você vai estar me acompanhando, eu tenho certeza, e na sua Bíblia você vai ler que Abraão guardava estatutos, juízos, ordenanças e leis. E veja, não é no singular, leis está no plural. Abraão guardava mais de uma lei. Abraão já guardava também o sacrifício de animal, tanto que ele pegou Isaac para sacrificar no Monte Moriá. E quando ele foi fazer o sacrifício em seu próprio filho, o Eterno disse, não faça isso, Abraão, porque na verdade você provou que me ama. Mas ali, se você olhar com a busca, você vai ver ali no meio daquele mato, você vai ver que tem uma ovelha que está lá. E ela você vai sacrificar e derramar em holocausto para mim. Então, preste bem atenção. O livro de Gênesis não contém só Gênesis 14, 20. O livro de Gênesis contém um homem que é o precursor das leis, que futuramente cairia em Moisés. Mas isso é uma parte para o segundo vídeo. Por enquanto, o Eterno te abençoe.